Hoje o vídeo é em sua homenagem, você que fez uma pergunta para mim, seja aqui no YouTube ou no Instagram ou no LinkedIn, sobre como conseguir uma bolsa Erasmus Mundus ou sobre como funciona, os mestrados do Erasmus Mundus. Eu selecionei 5 perguntas que eu achei bastante interessante, que pode ajudar outras pessoas e eu vou estar compartilhando aqui no vídeo de hoje. E caso você não saiba, eu me chamo Sofia, sou bolsista do Erasmus Mundus, estou no meu 2º ano do meu mestrado em Psicologia Organizacional e do Trabalho, e aqui no canal eu compartilho algumas dicas que podem ajudar você que quer conseguir uma bolsa Erasmus Mundus. Já confere aí a playlist que eu fiz só com os vídeos do Erasmus Mundus e maratona, porque tem muita informação importantíssima para você. Então vamos nessa, vamos começar. Vou começar com a pergunta que a Maria me fez. Ela fez um comentário aqui no YouTube preocupada porque ela percebeu que algumas pessoas que conseguiram a bolsa do Erasmus Mundus eram candidatos que já tinham conquistado alguma bolsa na trajetória deles, seja na escola, na universidade ou bolsa de pesquisa científica. E ela estava preocupada, né? Nossa, eu não tenho bolsa, será que eu tenho chance de conseguir uma bolsa Erasmus Mundus? Então eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre diferencial no currículo, porque eu sei que é uma grande questão pra gente que quer conseguir uma bolsa de estudos. Será que meu currículo é bom bastante? Será que eu sou o candidato ideal para conseguir essa vaga? Respondendo diretamente a pergunta da Maria, já ter tido uma bolsa ou não é relevante para você conseguir uma bolsa Erasmus Mundus. O que diferencia o seu currículo? 1, as suas notas médias da graduação. 2, experiências que você teve na mesma área do mestrado. Você pode ter uma longa lista no seu currículo de experiência de trabalho, de estágio, de voluntariado, mas se nada correlacionar com a área do seu mestrado, não vai valer muita coisa. É mais importante que você tenha um estágio, um trabalho na área específica do seu mestrado, isso vai contar mais pontos para você. Um terceiro ponto é a pesquisa científica, né? É um receio de muitos de não tenho nenhuma pesquisa publicada, não participei de nenhum PIBIC, será que eu vou conseguir uma bolsa? E isso já vem aí a pergunta que o Henrique me fez, ele queria saber mais sobre iniciação científica, a importância da pesquisa, ele está querendo construir um currículo legal para a candidatura dele. Claro, se você tem pesquisa científica, isso é muito bacana, isso pode contar pontos para você, mas isso não é uma garantia que você vai conseguir a bolsa. Há candidatos que não têm nada em pesquisa científica e que conseguem a bolsa. Eu digo isso porque este é o meu caso. Eu nunca tinha feito nada em pesquisa, nunca publiquei nada. Eu fiz apenas a minha tese da graduação que todo mundo tem que fazer e não tinha nada publicado, eu nunca tinha participado de PIBIC e aqui estou com a bolsa. Então não, iniciação científica, pesquisa científica não é algo que garante a sua bolsa ou que te impedem de conseguir a bolsa. Claro, quanto mais coisa no seu currículo você tiver, melhor. E a mesma coisa vale para a iniciação científica. Se você ainda tem tempo de entrar numa pesquisa, de entrar num PIBIC, se você ainda está na graduação, corra atrás disso, vá atrás disso, porque sim, conta ponto. Mas você que já terminou a graduação, não ache que isso é impeditivo para você conseguir a bolsa. Aqui eu falo que a gente não tem que focar nos problemas, a gente tem que focar nas soluções. Ok, não tenho pesquisa. O que eu posso fazer para melhorar o meu currículo? E aqui entra a pergunta da Luísa. Num vídeo passado eu comentei que eu fiz um projeto de pesquisa para minha candidatura. E nesse vídeo passado eu expliquei pouco sobre o projeto de pesquisa e a Luísa ficou interessada e queria saber mais sobre o que era esse projeto que eu falei. Vamos lá! Como eu já disse que eu não tinha nada de pesquisa para colocar no meu currículo, eu estava receosa, assim como muitos de vocês devem ficar em relação ao currículo, se é bom o suficiente ou não. E eu busquei estratégias para melhorar o meu currículo. Aqui na aplicação do Erasmus Mundus, isso varia de programa para programa. Cada programa tem requisitos diferentes, documentos diferentes que são necessários para a aplicação. No meu programa não era necessário um projeto de pesquisa, isso nem era citado na lista ali, dos documentos para aplicação. Porém, eu achei que seria bacana fazer um projeto de pesquisa, assim como é feito geralmente nos mestrados brasileiros, que você faz um projeto de pesquisa, envia para um orientador para ele te aceitar ou não como orientando do mestrado. Então eu optei por fazer por conta um projeto de pesquisa e adicionei como um documento extra na minha aplicação. Não era necessário, talvez não seja necessário para você. Isso aqui foi uma estratégia que eu fiz para melhorar as minhas chances. E nem sei exatamente se melhorou ou não as minhas chances,
Mas eu acho que quanto mais a gente fizer, mais seguro a gente se sente, né? Mais garantido de fiz a minha parte e vamos ver no que vai dar. Para estar desenvolvendo esse projeto de pesquisa, eu pesquisei bastante sobre os professores do meu mestrado. Então, no site do meu programa, ele tem uma lista com todos os professores do mestrado. Eu entrei no LinkedIn, no currículo de cada um desses professores, entendi a área de interesse e a área de pesquisa de cada um deles, vi quais professores me interessavam mais e com base nisso eu fiz uma lista de temas que me interessavam e que era de interesse dos professores que eu tive mais afeição com eles ali na internet, né? Porque eu não conhecia eles pessoalmente. Com isso, fui atrás de pesquisa, então fui pesquisar artigos dos temas, decidi um tema que era correlacionado com o mestrado, correlacionado com alguns professores, e nisso encontrei um problema, né? Uma pergunta de pesquisa e escrevi um projeto. Esse projeto eu escrevi em inglês, porque é a língua oficial, né, do meu programa e da maioria dos programas do Erasmus Mundus. E o pulo do gato foi na minha carta de motivação. Você colocar um projeto de pesquisa que não foi solicitado aleatório ali nos documentos pode não valer muita coisa. Então, o que eu fiz na minha carta de motivação, eu trouxe o porquê eu estava interessada no programa, eu trouxe quais professores estavam me motivando a cursar o mestrado, trouxe as áreas de interesse deles e aí coloquei na minha carta de motivação que com base nos estudos e nas pesquisas desses professores eu me inspirei neste projeto de pesquisa e falei um pouquinho do meu projeto de pesquisa. Então tudo você tem que linkar, tudo tem que ter um propósito. Ficou meio comprida essa resposta, mas espero ter ajudado vocês. E o foco é esse, não tô falando faça um projeto de pesquisa. O que eu tô falando é, não existe candidato ideal, ou seja, o candidato não precisa ter uma bolsa prévia de estudo, o candidato não precisa ter iniciação científica e o candidato não precisa fazer um projeto de pesquisa a mais. O que você tem que fazer é olhar para a sua história, olhar o que você já fez, conseguir linkar isso com o programa e entender as possibilidades de como você pode melhorar. No meu caso foi esse projeto de pesquisa, mas o seu pode ser um trabalho, pode ser um voluntariado, pode ser uma experiência internacional, pode ser se desenvolver numa língua. Cada caso é um caso. A Bia perguntou para mim como foi a minha preparação após receber o resultado positivo que eu consegui a bolsa. Então, como que eu me planejei para me mudar para a Europa, quanto tempo antes e tal. Eu recebi o resultado em março e em setembro iniciavam as minhas aulas. Eu sou uma pessoa um pouco, eu não diria ansiosa, mas eu sou meio antecipada com as coisas. Então, já em abril eu já tinha comprado as minhas passagens, comprei para o início de setembro. As minhas aulas, elas começavam metade de setembro, eu cheguei no início de setembro, porque eu considero importante ali ter pelo menos 10 dias, 2 semanas, para você se ambientar com a cidade, para você conhecer o mercado, conhecer o seu bairro, conhecer pessoas, para já não chegar e ter que começar as aulas do mestrado e começar a loucura que é o mestrado. Então eu acho muito importante chegar uns diazinhos antes. Em maio, eu já tinha fechado o meu quarto, né, o meu aluguel. Isso eu recomendo quanto antes melhor, porque todo mundo deixa pro fim. Deixa ali pra julho, agosto, que é quando saem os resultados do pessoal que não tem bolsa, né? Geralmente a bolsa, o resultado sai antes e daí todo o resto do pessoal, o resultado sai depois. Então lá por agosto, acabam os aluguéis, acabam as opções, então quanto antes melhor, você não vai pagar mais, você já sabe que você passou, então quanto antes você conseguir assegurar o seu apartamento, o seu quarto, melhor. Quanto antes mais opções, ou seja, eu sou do pensamento que se você pode, o quanto antes você fechar o apartamento melhor, já fica segura, a ansiedade já passa, e é assim, Bia. Cada um é cada um, né? O tempo de preparação, a gente tem bastante tempo para se preparar do momento que a gente recebe o resultado até o início das aulas. Então isso vai de você, como que você lida com as coisas. Eu fui com bastante ansiedade já resolvendo tudo, até porque você fica muito animado, você quer ter um gostinho dessa nova vida, né? Agora vamos falar sobre o mestrado em si. A Alexandra, ela tá curiosa sobre como que é a rotina do mestrado, como que o mestrado funciona. Ela perguntou se é integral, se é matinal, as aulas, como que funciona a carga horária, a questão de trabalhos, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, sobre o meu programa, que é o WOP. Basicamente, no meu programa, cada semestre é uma vivência diferente. Então, no primeiro semestre eu tive muita aula, muito trabalho em grupo. O segundo semestre eu já tive pouquíssimas aulas e o foco era a escrita da tese.
O terceiro semestre, do que eu já ouvi falar, né, dos meus veteranos, é que tem muito trabalho em grupo. E o quarto semestre é de estágio, então é muito dinâmico o mestrado. Cada semestre você vivencia algo diferente. Sobre o meu primeiro semestre, que foi o semestre que eu tive mais aulas, né, aulas teóricas de ir para a universidade. Eu tinha aula de segunda a sexta-feira, geralmente começava na metade da manhã e terminava na metade da tarde. Então não diria que é integral, geralmente eram 4 horas de aula por dia. Era uma dinâmica que se assemelha bastante com a graduação brasileira, então aula, trabalho individual, muitos trabalhos em grupo, toda a disciplina tinha um trabalho em grupo, apresentação de trabalho e prova. E prova nível graduação, assim, prova que você tem que sentar a bunda e estudar muito. E aqui na Europa, não sei se é a Europa inteira, mas pelo menos Portugal, Itália, que eu já estudei, Espanha, eles têm uma forma de prova um pouco diferente do Brasil, que é uma prova 100% decoreba. São provas longas, 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 cheia de informação, cheia de detalhe que você tem que decorar. Então eu passei muito tempo estudando para as provas. Foi um pouco estressante, mas eu diria que não é um mestrado muito pesado. É um mestrado diferente do que a gente está acostumado no Brasil quando a gente pensa num mestrado. Porém, exige bastante de você. E a Luísa me perguntou sobre a minha tese. Isso também eu não sei como funciona nos outros programas, vou falar do meu caso. O OP, que é o meu curso, você não tem liberdade no sentido de escolher o tema da tese. O que acontece é, você recebe uma lista de professores que são orientadores e cada um desses professores tem o tema deles. Então já tá escrito o título da tua pesquisa, basicamente. Eu recebi uma lista gigante, assim. Então, por exemplo, o professor X, ele quer pesquisar sobre a motivação dos trabalhadores em home office. Aí já tinha, ó, se os dados foram coletados, se os dados não foram coletados. Então, por exemplo, o meu projeto de pesquisa não valeu para nada, tava longe de ser algum dos temas que os professores sugeriram. Então, você escolhe ou pelo professor que você gosta mais, tem mais afinidade, ou pelo tema desse professor. E lá já tem muitos detalhes, já tá pré-pronto toda a base da tese. Então, eles já sabem qual que vai ser o método, alguns casos já até coletaram os dados. Então, você não tem muita liberdade de, eu vou pesquisar o que eu quiser. Mas, claro, isso pode variar de programa para programa, mas do que eu sei, isso é meio geral na Europa, que é assim que funciona. Você escolhe um professor, ou o tema desse professor, já está pré-definido os temas. E outra questão também são 2 anos de mestrado, porém o segundo semestre foi o semestre principal da tese. Então foi o momento que eu sentei e escrevi a tese inteira. Para o terceiro e quarto semestre, a minha tese já está pronta. Então eu só vou fazer algumas leves modificações. Então o último ano, no meu caso, ele não serve para escrever a tese. Eu vou ter outras coisas para fazer no último ano. A minha tese já tá semi-pronta, digamos que pronta. E uma pergunta que surgiu diversas vezes de diversas pessoas é sobre a documentação da aplicação. As pessoas têm dúvidas muito específicas sobre documentação, tradução juramentada, envio de documentação, currículo, carta de motivação, carta de referência. Isso eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso, eu vou colocar aqui em cima. Dê uma olhada nesse vídeo. Caso vocês achem que ainda tem dúvidas, ainda vocês precisam de mais ajuda, comenta aqui embaixo o que vocês querem saber, que eu posso, se tiver demanda, gravar um vídeo a mais sobre a documentação do processo de aplicação. Esse vídeo ficou com alguns temas um pouco aleatórios, mas eu quis responder as perguntas de vocês, porque elas podem ajudar outras pessoas, né? E só responder um comentário pode ser que não fique tão claro. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de vídeo. Se sim, comenta aqui embaixo que eu continuo fazendo. E se você ainda tem uma dúvida, comenta aqui embaixo que quem sabe eu respondo a sua dúvida no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!